É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio de hoje do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, vou esperar um minutinho, sabe para aqui, ó? Se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio. Você já ouviu falar em BPC, LOAS? Uns dizem que é aposentadoria. E para receber, é preciso ser hipossuficiente? É preciso ser miserável? Tem dúvida sobre esse assunto? Então, esse episódio é para você. Quando se fala BPC, LOAS, muitos vendem como aposentadoria. Hoje vamos descomplicar esse assunto. Esse benefício que garante dignidade a milhões de brasileiros e entender os critérios, mitos e desafios para isso. E como sempre, eu trago uma especialista e hoje temos aqui a satisfação de receber a doutora Paula. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Isabel, pela oportunidade de estar aqui hoje, pelo convite especialmente para falar de um assunto que eu amo de paixão, que é o BPC LOAS. É um benefício que traz realmente dignidade para várias famílias. Então, é uma grande satisfação de estar aqui falando sobre o tema. Então, vamos começar definindo assim de forma clara e direta. O que é BPC e quem pode receber? Então, vamos lá. BPC é aposentadoria? Existe diferença? Então, Isabel, o BPC, ele não é aposentadoria. A gente escuta até uns anúncios, né? Se você nunca trabalhou e tem 65 anos, você tem direito. Exatamente. O que eu costumo falar com as pessoas que me procuram com relação ao BPC? Porque todo mundo acha que porque fez 65 anos que vai ter direito ao BPC automaticamente, e não é bem assim. Primeira pergunta que eu faço é, você contribui para o INSS? Você sabe o que é INSS? O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, como um seguro de carro, como um seguro de vida, ele precisa que você esteja pagando ou contribuindo para ser um segurado. Então, o BPC ele não exige pagamento de nenhuma contribuição. Então, ele não é considerado uma aposentadoria, e sim uma assistência do governo. É isso, a grande confusão. Mas eu acho que isso até é porque a mídia gosta, né, de vender uma aposentadoria para quem nunca trabalhou. Até porque é só ser idoso para ter direito? Também não, né? Também não. O BPC ele é destinado tanto para idoso quanto para pessoa com deficiência, independente da idade, inclusive, né? O idoso ele exige a idade mínima de 65 anos ou mais. Já a pessoa com deficiência pode ser de qualquer idade, pode ser uma criança, pode ser um jovem, um adulto, até mesmo um próprio idoso. E tem que ter critério de ser brasileiro ou estrangeiro também pode receber? Então, os critérios para o BPC, vou elencar aqui desde o começo, né? Então, para o idoso, como eu falei, exige-se a idade mínima de 65 anos, né? Além do critério de renda, ou seja, precisa ser hipossuficiente, precisa ser de baixa renda. Então, o critério de renda, tanto para o idoso quanto para o deficiente, é igual. Para o deficiente, o que a gente precisa comprovar? A deficiência em si. E o que seria essa deficiência? A deficiência ela não pode ser confundida com uma incapacidade temporária. Então, a deficiência é uma incapacidade, ela gera uma incapacidade? Gera, mas ela gera uma incapacidade de longo prazo, de pelo menos 2 anos, assim entendido pela lei. Então, quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente tem que informar que você tem uma incapacidade que está te dificultando de se inserir ao mercado de trabalho por mais de 2 anos, ou então a sua patologia, a sua doença que você descobriu hoje, ela vai te dificultar de trabalhar ou te impedir de trabalhar. Mas é qualquer doença? Então, porque para o benefício a gente não analisa a doença, e sim o impacto que essa doença vai trazer na vida da pessoa. Mas existe uma relação de tipos de doença ou só você está doente, tô com uma coluna quebrada, incapacitando de trabalho, por onde é um tratamento que vai ser extensivo. Eu posso ter direito? Então, as pessoas, como eu te falei, confundem a questão da doença com o impedimento de longo prazo, né? De repente, um problema na coluna pode vir a gerar, sim, um BPC. A gente, como eu te falei, não vai analisar a doença em si. Vai analisar se o impacto dela na sua vida, na sua inserção no mercado de trabalho, se você vai conseguir trabalhar ou não. Então, eu tenho que provar por A mais B para o INSS ou até mesmo para o judiciário
que aquela doença, seja ela qual for, que ela está te gerando um impacto na sua vida, está trazendo uma dificuldade que você não está conseguindo se inserir ao mercado, você não consegue trabalhar, você não consegue, ao menos, fazer suas coisas no seu dia a dia, na sua casa. Quando a gente fala dentro dos critérios que você mesmo citou, vem a questão dos critérios econômicos, que isso é a que traz uma fragilidade à situação de que, às vezes, a pessoa tem a doença, mas ainda assim ela não teria não se enquadraria nos requisitos para receber. Então, é verdade que a renda per capita precisa ser menor do que 1/4 do salário mínimo? O critério de renda estabelecido pelo judiciário, pela lei, no caso, ele é de 1/4 de salário mínimo. Ponto. Então, quando a gente avalia, a gente verifica essa condição. Mas, em alguns casos, a gente consegue flexibilizar esse critério de renda. E essa flexibilização seria através do judiciário? O administrativo ainda é possível? Eu já consegui na via administrativa. Por quê? O INSS, ele avalia a renda da família. Ele não avalia a renda da pessoa, ele avalia a renda como um todo, daquele grupo familiar. Então, cada membro daquela família não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo, que atualmente está na faixa de R$ 379,50. Então, para o INSS e para o governo, porque esse benefício é uma assistência do governo, R$ 379 é o suficiente para você sobreviver hoje em dia. Então, ponto, acabou. E dá para viver bem, inclusive. Muitíssimo. Imagina, se com o salário mínimo, eu pelo menos não consigo entender como uma pessoa sobrevive com um salário mínimo, porque eu não conseguiria sobreviver com um salário mínimo. Eu acho que quase ninguém, né? Na verdade, existe uma questão que ela deixa de viver, ela sobrevive. Eu acho que é uma questão de escolhas, né? Tipo, esse mês eu vou gastar nisso, outro mês nisso, porque realmente, assim, inclusive da própria estrutura do brasileiro, né? Do Brasil em si, a gente vai no mercado, todo dia que a gente vai é um valor diferente. E o reajuste é só uma vez por ano. Então, essa questão de consumo, por exemplo, eu acho que nosso país, eles tinham que investir muito mais no crescimento econômico da população, em vez de se preocupar tanto com benefícios. Eu acho que esse é a grande dicotomia absurda que a gente vive. Exatamente. Mas faz parte, né, da absorver os problemas de que realmente a pessoa naquele momento está necessitando. O benefício de um salário mínimo é por pessoa ou por família? Então, o BPC ele não tem uma limitação. As pessoas até acreditam que seria um benefício por família. Mas imagina que você tem uma criança e ela tem um irmão, ela é deficiente e o irmão dela também é deficiente. É possível requerer o BPC para os dois? Sim, é possível. Só que, estrategicamente falando, juridicamente falando, né? Como estratégia processual, eu sempre peço primeiro para um e depois para outro. Eu nunca faço requerimento para os dois ao mesmo tempo, porque isso pode gerar uma complicação maior no INSS. A gente sabe que é um pedido que não é tão simples, as pessoas simplificam isso, mas não é um pedido tão simples. Eles exigem uma série de documentação, tem os critérios para serem avaliados, então a gente precisa agir com a estratégia jurídica. Por isso que o advogado, nesse momento, é tão importante nessa atuação. Vamos ver na situação prática do cotidiano o que complica ou que influencia o direito. Por exemplo, duas pessoas da mesma família, como você falou, podem receber o PPC, você já explicou também. Até porque, se a gente está falando sobre critério de doença, pode ter duas pessoas da mesma família com doença. Vamos dar um exemplo, deve ser pouco comum, mas vamos dizer, duas crianças são gêmeas, né, e as duas têm a mesma síndrome que teria direito ao PPC. Então, isso é sim possível de que as duas crianças recebam, ainda que sejam da mesma família. Exatamente. Porque, e se tiver algum critério de que isso afeta, se a pessoa tiver Bolsa Família, por exemplo, conta nessa renda familiar? Então, recentemente o Bolsa Família ele trouxe uma alteração. O governo trouxe uma alteração para incluir o Bolsa Família como critério de renda também para o BPC. Ou seja, o intuito, acredito, do governo é diminuir ainda mais a concessão do benefício para as pessoas, né? Porque a partir do momento que você inclui o Bolsa Família como fonte de renda, né, no critério de renda, ele vai somar com qualquer ganho que você tenha. Se você faz uma faxina, se você faz um serviço esporádico como pedreiro, qualquer renda que você vir a ter, ele vai ser somado com o seu Bolsa Família. Então, ele sendo somado com o seu Bolsa Família e dividido pelos membros da família, na maioria das vezes ele vai superar o critério de renda do BPC, e aí você não vai conseguir requerer o benefício, ou vai ter o benefício negado. Então, a questão do Bolsa Família, ela vem dificultando.
Mas, assim, alguns colegas veem isso como uma dificuldade. Eu já não enxergo com tanta dificuldade, porque a gente tem a opção pela escolha, né, do benefício mais vantajoso. Então, se eu moro sozinha e eu recebo o Bolsa Família, um Bolsa Família no valor de R$ 600, e ele, no caso, supera o critério de renda, que seria de R$ 379,50 por pessoa, eu posso chegar para o INSS e falar, não, eu quero deixar de receber o Bolsa Família e passar a receber o BPC. Então, eu posso fazer essa opção. Então, eu continuo fazendo os requerimentos de BPC, mesmo para aquelas pessoas que recebem Bolsa Família e moram sozinhas, no caso, né? Então, eu não vejo problema algum com relação a isso. E se mudar alguma coisa no critério econômico, por exemplo, começar a trabalhar, né? De repente, só a mãe trabalhava e era um salário mínimo só, e aí começa o pai a trabalhar, isso muda o quadro, a pessoa deixa de receber? Então, as pessoas, elas esquecem que a partir do momento que passam a receber também o benefício, eles passam a ter responsabilidade, ter compromisso, né? Qual seria esse compromisso? Seria de se manter o cadastro atualizado, né? Para você requerer o BPC, o primeiro passo é o quê? Fazer o cadastro lá no CRAS, o cadastro único, né? Depois você junta a sua documentação pertinente a qual pedido que você vai realizar. Então, essa questão do cadastro se manter atualizado, ela é de suma importância. De 2 em 2 anos, você precisa ir lá no CRAS e atualizar o seu cadastro. Se houver alguma alteração no seu grupo familiar, alguém saiu, alguém entrou. Por quê? Assim como há falecimento, há nascimento, um filho casa, o outro vai embora. Então, a família, ela vai Eu sempre só lembro se daquela vez, modificando. só lembro de ter ido lá para fazer o requerimento. Depois. Exato, as pessoas esquecem que precisam estar fazendo isso. E aí, sabe quando vai lembrar? Quando o benefício é suspenso. Ou então, quando o INSS faz cruzamento de dados e percebe que um membro da família agora está trabalhando de carteira assinada. E aí, aquela renda está somando, porque tudo é cruzamento de dados, né? Tudo é Ainda sistema. mais hoje, né? Porque Exatamente. Antigamente a gente via que muita coisa passava desapercebido, mas hoje exatamente o cruzamento de dados não é à toa, né? Exato. E aí, sabe qual é o maior espanto? É quando são chamados a devolver um período enorme de dinheiro para o INSS. Por quê? Mas eu estava recebendo o meu BPC e o que eu estava fazendo de errado? Seu marido passou a receber, trabalhar de carteira assinada e tinha uma renda que superava e muito o critério do BPC. Então, durante o período que ele estava recebendo essa renda e você estava recebendo de forma errada o BPC, você vai ter que devolver para o INSS. E aí, aproveitando essa devolução, que é muito comum essa dúvida, a pessoa tem que devolver, e às vezes ela nem tem renda para isso. Então, esse débito junto ao INSS, ele fica lá guardado, na hora que ela tiver que receber alguma outra coisa, isso pode ser descontado? Olha, na prática, eu nunca vi o INSS cobrar essa dívida. Primeiro, você passa por um processo, você é notificado pelo INSS, né, acontece uma averiguação dessa situação, porque eles vão avaliar se houve também uma má-fé da pessoa, né? Então, se for comprovada a boa-fé, não sabia, então, como é uma renda para subsistência, é muito complicado do INSS conseguir receber da pessoa que recebeu de forma irregular. Mas, por exemplo, eu já vi ter feito essa devolução para aquelas pessoas que, por exemplo, eram casadas e quando foram solicitar o BPC, foram lá no CRAS, ou foram de má fé mesmo, sabendo que não podia declarar que era casada, e declarar, na verdade, ao contrário, sabendo que teria que declarar que era casada e declarou que não era casada. Aí depois esse marido falece, aí ela quer pedir a pensão por morte dele. Exatamente. Ou então... Aí descobre que ela mentiu e aí um período ela recebeu indevidamente. Então, quando ela faz isso sabendo, ela tá de má fé, porque ela sabe que não pode, né? Só que acontece também, e eu já peguei alguns casos nesse sentido, porque o beneficiário do BPC, na maioria das vezes, são pessoas semi-analfabetas ou até analfabetas, né? Só sabe assinar um nome, não entende, não sabe ler. Não entende realmente, é um processo que ele não é tão simplificado. Para a gente é simples, mas para eles muitas vezes não é. Então, quando ele chega lá no CRAS, ele pergunta o quê? Eu faço como para receber uma aposentadoria? E lá no CRAS eles não falam, olha senhora, olha senhor, não é uma aposentadoria, isso daqui é um benefício assistencial, e aí tem os critérios, a senhora é casada, não é casada, faz-se a entrevista da forma que tem que se fazer. Só que às vezes, assim, eu não posso julgar se é por má fé ou não do assistente do CRAS,
porque assim, eu não convivo lá. Mas eu acredito também que tem a parte social, porque imagina que chega uma pessoa muito humilde e eu tô atendendo lá no CRAS, eu sou assistente do CRAS, né, funcionária lá, e aí eu vejo aquela situação mesmo que aquela pessoa realmente precisa daquele benefício. E eu sei que ela é casada. Sabe, é complicado de eu falar assim, olha, não declara, ou declara que você é casada. Eu sei que ela precisa, então vamos fechar o olho, vamos falar assim, ó, vou fingir que você Ou não nem é casada. pergunta, né? Ou então, exatamente, nem pergunta. E aí, enfim, mas também não sabe a situação por trás daquilo, porque aqui Mas eu também tem um eu marido... já vi algumas questões, não sei se já pegou para você, mas de pessoas que às vezes existem pessoas de má fé realmente que vão lá e oferecem, olha, eu consigo para você o BPC, e a pessoa não faz nada, literalmente, é uma máfia, né? A gente sabe disso, que existe, e aí a pessoa só entra. Né? E aí depois ela vai, me falaram que eu ia me aposentar só. Então aí também existe essa questão de má fé que pode nem ser do próprio, pode ser de um terceiro. Existem casos e casos, né? E aí quando a gente vai avaliar uma situação dessa que a pessoa, né, passa a ser viúva, no caso a mulher, que o marido era aposentado e aí declarou-se que lá no CRAS que não convivia mais com a pessoa, mesmo sendo casada no papel, você, a partir do momento que você declara que não convive mais com ela, você passa a deixar de ter direito à pensão por morte. Então, aí morreu o marido e eu estava recebendo, achava que era aposentadoria, que na verdade a cliente chegou para mim, não, eu estava aposentada, eu fui ver, era o BPC, não estava aposentada coisa nenhuma. E aí lá no CRAS aconteceu exatamente isso, olha, assina aqui essa declaração de que você não mora com ninguém, que você mora sozinha, que você não é casada. E ela não lia nada, só simplesmente escreveu o nome dela, que era a única coisa que ela sabia fazer. E aí, em uma audiência, inclusive, o procurador do INSS tentou alfinetar ela para poder traçar a questão da má-fé, se ela sabia, se ela não sabia o que ela estava fazendo. Enfim, na hora, graças a Deus, o juiz não se adentrou a isso, porque não era a situação que estava sendo buscada naquele momento. E sim a prova de que ela realmente convivia com o esposo até o último dia de vida dele. Então, ela seria, sim, beneficiária da pensão por morte. Mas isso traz um problema muito grande, porque esse período todo que ela recebeu o BPC, ela vai ter que devolver junto com a pensão. E aí, nessa linha de má-fé ou não, se existir algum momento que foi avaliado a suspensão de benefício, se isso depois ele, de novo, de fato, ele entrar no critério de recebimento, você acha que isso impede dele ser, de novo, beneficiário ou não? Não pode existir essa, vamos dizer assim, essa taxação de que não, esse aqui já teve fraude e nunca mais vai receber? Eu acredito que não, porque acontecem falhas de todos os lados, inclusive do INSS. Né? Às vezes, eu já peguei uma situação de uma aposentadoria que a senhora foi aposentada pelo INSS e os cálculos foram feitos todo pelo INSS, só que ela foi aposentada de forma errada. E passaram-se o tempo, acho que foi um funcionário do próprio INSS, enfim, naquela época, lá atrás, quando era ainda tudo físico, que você ia na agência e fazia o requerimento presencialmente. Então, um funcionário se compadeceu dela e falou, eu vou te aposentar, e aposentou. Só que ela não tinha o tempo suficiente para estar aposentada. E aí passaram-se o tempo, ela foi aberto, instauraram um inquérito para investigar a questão da aposentadoria dela, verificaram que estava irregular, cortaram a aposentadoria dela e anos depois ela continuou trabalhando e implementou o tempo para aposentar e a gente deu entrada normalmente, independente da situação anterior. Então, eu acredito que isso não seja uma problemática. É claro que na avaliação eu entendo que vai ser um pouco mais criteriosa. Vamos falar, será que dessa vez está certo? Se a pessoa for presa, ela continua recebendo o BPC? Não. O preso não recebe BPC. Se a pessoa estiver recebendo BPC e vir a ser presa, imediatamente o benefício ele é suspenso. O beneficiário precisa passar por perícias sazonalmente, como um auxílio-doença, por exemplo, ou não? A única coisa que vai ser passada é pela atualização lá no CRAS, né? Como é uma deficiência, é um impedimento de longo prazo, eu entendo que não há essa necessidade. É igual quando você... É diferente de uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, benefício por incapacidade permanente, que tem as regras de reavaliação. No BPC já é um pouco diferente, né? O critério principal que é avaliado é a alteração do grupo familiar, a alteração dos critérios de renda inicialmente.
Mas em relação à doença, até porque se a gente estava falando de uma doença de longo prazo, dificilmente isso vai ser necessário, né? Exato. Dificilmente vai ter uma Quando a gente fala recuperação. de direitos, garantias ao pagamento em si, vem aquela pergunta que todo mundo tem dúvida. BPC garante 13º? Ah, então. Aí a gente volta a falar, BPC não é aposentadoria. Então, por não ser aposentadoria, não tem direito, não gera 13º salário, não gera direito à pensão por morte. Então, com o benefício ele vai cessar. Passa, né? Na verdade, não uma pessoa se transmite. O BPC ele não se transmite a ninguém. Ele é um benefício para a pessoa, exclusivamente daquela pessoa. Se eu recebo o BPC e venho a falecer, eu não deixo o BPC para ninguém. Mas ela seria considerado como contribuição para gerar pensão? Também não. Também não. A única coisa que eu oriento com relação ao BPC, que eu acho interessantíssimo e muitas pessoas não sabem disso, é que quem recebe BPC pode contribuir para o INSS concomitantemente. Ou seja, recebo o BPC e pago para o INSS. Isso é vantagem? Em alguns casos, isso é muito vantajoso. Exatamente porque vai poder dar previsibilidade de uma pensão por morte existir beneficiário, porque ele teria a opção, ele teria a condição de segurado, né? Exatamente, ele passa a ser segurado do INSS, contribuindo na modalidade de contribuinte facultativo, porque ele não exerce uma atividade remunerada, então ele vai contribuir para o INSS nessa modalidade até alcançar o critério de tempo, na maioria das vezes, para poder a gente fala trocar, que é mais fácil da pessoa entender, mas não é que vai trocar, você vai solicitar um benefício mais vantajoso, que seria a aposentadoria, que te dá direito ao 13º salário, que o BPC não dá. Eu acho que isso aí é uma dúvida que muitos devem ter, porque a maioria pensa que se fizer uma contribuição, vai perder o BPC. Não, então, isso não é verdade. Perde. Então aí a gente na verdade, já tá diante até de um mito, né? Isso, é um mito, mas assim, tem que ser cauteloso, porque tem que saber em qual código que você vai pagar. Se você pagar num código de contribuinte obrigatório, ou seja, aquele que exerce atividade remunerada, e você recebe um BPC, ou seja, para o BPC você é baixa renda, você não tem renda, você não exerce nenhuma atividade, então você não pode pagar no código daquele que exerce atividade remunerada. Então tem que tomar muito cuidado, é muito bom buscar orientação no momento que for fazer esse tipo de contribuição. O que muda no BPC quando a gente fala de idoso? É o mesmo critério de deficiência ou não? Tem alguma coisa, tem algum diferencial de idoso? Eu julgo o BPC para idoso um requerimento um pouco mais simples, né? Como advogada, eu julgo mais simples. Por quê? Você precisa ter idades e ser baixa renda para o idoso. Então, ele é mais simplificado. Agora, quando eu, Paula, faço um requerimento para o BPC idoso, além disso, eu faço questão de mostrar para o INSS, para o servidor do INSS, a real necessidade daquele benefício para aquela família. Então, eu junto, além da documentação de todos os membros da família e do próprio requerente em si, eu faço questão de juntar as fotos da casa da pessoa. Se ela está com alguma doença, eu também junto qual o problema de saúde que ela tem, qual o tratamento que ela faz, se ele é contínuo, se ele não é contínuo, se ela consegue receber medicamentos através de órgãos públicos ou não. Então, isso tudo vai enfatizar e vai me ajudar a conseguir com mais facilidade o benefício para aquele idoso. E já para o deficiente, além do critério de renda que eu também faço a juntada de comprovantes das despesas da família, né, eu também faço questão de juntar a foto da casa, como que ele vive. Às vezes eu junto foto da própria pessoa, porque às vezes é um cadeirante, é uma pessoa que é um deficiente físico, então juntar uma foto dela lá no cotidiano dela. Da humanidade, exatamente, né? Mostrar de fato porque de quem que a gente está falando. Antes a gente tinha a entrevista pessoal e isso trazia juízo de valor. Hoje são dados, né? São cruzamento de dados e a análise de alguém que está fazendo que não está vendo a situação. Então, de fato, quanto mais informações puder, isso só vai ajudar. A gente passa, o BPC ele exige uma avaliação médica e uma avaliação social. A médica, no caso do BPC por deficiência, né? Do BPC por deficiência. A social, ela é exclusiva para o idoso. Mas essa avaliação social, hoje um BPC por idoso, não vai mais um assistente social na sua casa. Antigamente, ia-se um assistente social do governo, né? Ou do próprio município, ou o INSS indicava alguém para ir à sua casa para avaliar a sua condição social de fato. Hoje a entrevista ela é ou toda online, que a maioria dos benefícios eles são concedidos de forma online mesmo,
ou então indo numa agência conversar com o assistente social, que na maioria das vezes nem está na tua frente, tá numa tela de computador, né? Porque ela é remota também. E aí tem-se essa dificuldade de você realmente demonstrar a humanidade, né? De você demonstrar a sua necessidade. E o cliente, quando chega para uma avaliação dessa pessoa, ele fica todo nervoso, ele não sabe o que falar, não sabe como se portar. E aí entra novamente um advogado na situação para orientar, né, a melhor forma, o que tem que falar, como se portar. Quando a gente fala dessa questão administrativa, existe um desafio, você até já citou aqui sobre o cadastro, no cadastro único, fazer tudo isso, e é a dúvida de muitos. Então, o que é cadastro único e por que isso é essencial? Então, o cadastro único, ele é uma exigência do governo, porque a gente precisa ter um banco de dados, né? Então, o governo criou esse cadastro, que ele é unificado para o país inteiro. Então, todas as pessoas inscritas nesse cadastro são consideradas de baixa renda. E aí, traz-se a assistência social, em busca disso que o governo fez esse cadastro, até para ter essa ideia, né, de quantidade, de como trabalhar as políticas públicas com relação a essas pessoas, aquelas pessoas que poderão ter direito a uma isenção numa conta de água, de luz, ou uma redução, né, por ser baixa renda, ter um vale-gás. Essas assistências que o governo dá, é tudo analisado através desse cadastro. O banco de dados do governo é realizado através desse cadastro único. Então, é de suma importância. Se você tem essa necessidade, a primeira coisa que você tem que fazer é se cadastrar lá. E isso é um dos critérios que mais faz o BPC ser negado? Sim. Primeiro, a falta de informação, né? De como fazer o cadastro, o que precisa levar, a entrevista em si, a orientação do que quais são os critérios de fato para você ser considerado baixa renda? Porque, como a gente começou falando, as pessoas elas confundem o BPC, que é uma assistência, confundem como um complemento de renda. E o BPC ele nunca será um complemento de renda. Ele é destinado às pessoas com baixa renda. Então, às vezes, uma família que a mãe e o pai trabalham e tem um emprego bom, recebe salários bons, mas o filho veio com uma deficiência, é um autista, ou tem qualquer problema, né, que a gente sabe que daria o direito pela doença ao BPC, acha que porque aquele filho tem essa doença, ele tem que ter o direito ao BPC. Só que não é só isso que é avaliado. O critério de renda ele é avaliado. Então, a entrevista no cadastro único lá, quando você vai fazer, ela é de suma importância. Eu verifiquei algumas postagens na rede social, inclusive que me assustou, até dizendo que agora para o autismo não vai ser necessário o critério de avaliação econômica. Ou seja, só ser autista já vai dar direito ao BPC. Isso é verdade? Olha, Isabel, se isso fosse verdade, imagina, o governo ia enlouquecer. Eles falam toda hora que a Previdência vai quebrar. O dinheiro para o BPC vem da Previdência, é administrado pelo INSS. Se todo mundo nesse país que fosse autista tivesse direito automaticamente a receber o BPC, onde que nós iríamos parar? Então, eu digo até que é uma dúvida que paira entre todos, né? Porque hoje o índice de pessoas portadoras de autismo, né, do espectro, né? É muito maior. E a gente fica pensando assim, o que aconteceu de antigamente para hoje? Eu acho que é muito mais a diferença na avaliação, que, né, com o progresso da medicina, com tudo, hoje se consegue diagnosticar o que antes não era possível. Mas é realmente o que você está falando. Hoje a quantidade de crianças que são diagnosticadas realmente é muito grande. Aí o que você falou, a Previdência ia quebrar. Ia quebrar, pois é. Mas assim, o que a gente tem que considerar é o seguinte... não está sendo mais avaliada o grau, né, da doença, que acho que tem os níveis de suporte, assim falando, né, a forma correta de falar, quais os níveis de suporte da pessoa que tem o espectro autista. Então, nível 1, nível 2, nível 3, isso não quer dizer nada. Se é nível 1, não vai conseguir o BPC. Isso não quer dizer nada, porque às vezes aquela pessoa de suporte 1, ela tem tanta dificuldade quanto aquela pessoa de suporte 3. Então, o que vai, como eu costumo falar, a gente não tem que se enquadrar, se apegar à doença, né? Porque
não deixa de ser uma doença, né? Que hoje é tratada como uma deficiência, que é igual também a fibromialgia, que é igual também uma visão monocular. Então, a gente não tem que se apegar a isso, às nomenclaturas. A gente tem que se apegar aqui a quais dificuldades aquela doença vai te trazer. Então, quais as barreiras sociais que você vai enfrentar por ser ou por ter aquela doença. Então, independente do grau do autismo, ele dá direito, sim, à BPC. E é isso que está sendo informado de forma errada, porque, na verdade, não é o critério de renda que deixou de ser avaliado, é a questão do grau do autismo, que isso não é avaliado, não é o grau que vai definir se pode ou não receber o BPC. A sociedade pode participar e fiscalizar essa política de assistência social? Você acha que dá para a gente tem algum papel nisso? Olha, eu acho de suma importância a sociedade de forma geral, né? Principalmente assim, no seu próprio município. Eu moro num município que não é considerado muito grande, eu moro em Seropédica, aqui no Rio de Janeiro. Então, a participação de nós, cidadãos, né, nessa questão de política pública, eu acho de suma importância a gente estar sempre presente, sabendo o que os nossos vereadores estão tratando sobre essa temática, como que o nosso prefeito está trabalhando em prol dessas pessoas. Então, é de suma importância que a sociedade participe efetivamente dessas políticas. Quais são os maiores desafios hoje para garantir o BPC de uma forma justa? Eu entendo que o BPC de forma justa principalmente porque a dificuldade maior é para o deficiente, né, que é a análise do critério de deficiência, é a questão da documentação que comprova essa deficiência. Muitas pessoas não sabem que documentos levar, nem como levar. Então, se você tem um filho que faz tratamento de inúmeros especialistas, você precisa ter um laudo de todos eles. Às vezes os médicos eles se negam a fornecer laudo, acham que é besteira, ou então não querem assinar o documento por ter medo de se comprometer com alguma coisa. Enfim, a gente fala, é direito seu ter um laudo médico. Você não tem assistência desse médico, ele não te atende toda vez. Por que ele não quer te dar um laudo? Não quer te dizer o que você tem, o que você está fazendo, desde quando você está em tratamento, como que está sendo a sua evolução. Você tem alguma expectativa de melhora ou piora? Então, você tem que ter esse documento. E esse documento, para todos os médicos que te acompanham, é de extrema importância, é fundamental. Inclusive um direito dele como paciente. Exatamente. Ter também acesso ao prontuário médico, que muitas vezes tem lugares que não querem fornecer, né? Ou então criam barreiras para aquela pessoa conseguir esse prontuário. Então, é bem complicado. Essa parte eu vejo que é a mais dificultosa, realmente, para o requerimento do BPC. O benefício ele acaba interagindo com a dinâmica familiar e outras rendas e tal. Aí vamos pensar assim, um idoso que simplesmente tem um quartinho lá na casa dos filhos. A gente sabe que isso é uma realidade, né? Mas ele não tem renda nenhuma, inclusive para se manter. Hoje o idoso tem muito medicamentos e tal. Mas os filhos em si, né? Vamos dizer, a filha, o pai mora na casa da filha e ela trabalha, o marido também. É possível conseguir renda para esse idoso, mesmo que ele resida lá num quartinho na casa e não seja partilhada essa renda? Totalmente possível. O que acontece? Quando a gente vai lá no CRAS fazer o cadastro daquela pessoa, a primeira pergunta que eles fazem é o seguinte: quantas pessoas moram com você? Só que a pergunta correta seria: quais são os componentes do seu grupo familiar? Porque pode morar e não fazer parte, né? Exatamente. É aí que está o X da questão. Porque o meu filho que mora comigo e é casado, ele não faz mais parte do meu grupo familiar. Mas ele reside. Então, tem uma residência em comum, mas já são de grupos diferentes. Exato. Então, se o meu pai, que é de baixa renda, que hoje não tem renda nenhuma e mora num quartinho da minha casa, ou seja, eu cedi um quarto da minha casa para o meu pai morar. Então, eu tenho o meu grupo familiar, meu marido, meus filhos, e o meu pai mora sozinho, ele é o grupo familiar dele sozinho. Então, é isso que eu tenho que declarar. E aí, como que a gente faz esse pedido lá no INSS? Administrativo nunca, somente com o advogado. Com o advogado, porque a gente faz a declaração de casa cedida ou de cômodo cedido, a gente vai explicar. Eu já peguei um caso que, assim, eu achei até um pouco mais tranquilo, porque
o quarto era cedido, mas o quarto daquele idoso, ele era realmente a casa dele. Tinha fogão, geladeira, a caminha. Um quarto com as coisinhas arrumadinhas que realmente ele era ali, o canto dele. Ele nem fazia parte do restante da casa. Ele só tinha aquele espaço ali, como se fosse uma kitnet dentro de uma casa. Eu achei super interessante. E ali foi até um pouco mais fácil de comprovar, né, a questão dessa independência econômica, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não tinha um grupo familiar, ele era sozinho. Mas, assim, em outras situações, é isso, a gente tem que fazer. Ou, por exemplo... Então, daí a grande questão é que pode residir na mesma casa, mas não fazer mais parte do mesmo grupo familiar. Exatamente, né? Isso é muito possível. O benefício, ele pode ser acumulado com pensão de alimentos, por exemplo? Então, o benefício, o BPC Loas, ele não é acumulado com nenhum outro benefício, né? Não, mas vamos dizer, tem uma criança que recebe uma pensão de alimentos, né? Alimentos de um pai. Isso vai criar renda para análise e isso pode impedir ele de receber? Então, mas aí é o ponto que eu ia chegar. Vamos lá. O BPC não pode ser acumulado com nenhum benefício previdenciário, né? E aqui a gente está falando de pensão alimentícia, né? Que não é um benefício previdenciário. Mas muitas vezes essa pensão, essa renda, ela pode interferir sim na questão do BPC, porque vai ser avaliado a questão do valor que aquela pessoa recebe da pensão. Se ela superar o critério de renda, ou seja, se ela for superior a R$ 379,50 hoje, ela vai interferir diretamente, né, no requerimento do BPC, desde que, né, seja para toda a família, né? Eu recebo R$ 500 de pensão, mas mora eu, minha mãe e meu irmão numa casa. E recebo a pensão. Só uma pessoa recebe pensão, é possível ainda assim requerer o BPC, porque a renda da pensão alimentícia ela ainda é inferior ao permitido para o grupo familiar todo. Vamos ampliar a conversa agora numa questão de inclusão social. Que o benefício oferece além do valor mensal. Além do valor em dinheiro, o BPC garante outras facilitações de programas sociais, como tarifa social, de energia, isenção de taxas, essas coisas? Sim, eu até comentei anteriormente sobre isso, né, que é da importância de você estar com o cadastro único atualizado, justamente para passar a ter direito a essas assistências do governo, né, de ter uma tarifa mais diferenciada na sua conta de luz, na sua conta de água, né, enfim, de forma geral. O BPC pode ser revisto ou cortado com frequência? Como funciona esse processo de revisão? A gente tem os famosos pente finos, né? De vez em quando o governo faz essas avaliações, mas de modo geral, a regra geral é que de 2 em 2 anos ele passe por uma avaliação que é aquela atualização feita no CRAS. Né? Então, de 2 em 2 anos você vai ter uma avaliação no seu benefício. Se você não se mantiver atualizado, você primeiro vai ter o benefício suspenso, vai ser chamado para fazer essa atualização. Se você não comparecer, ele vai ser cancelado. Agora vamos falar um pouco em relação a mitos e verdades rápidas, né? As respostas podem ser até objetiva. Ter casa própria impede de receber o PPC? Entendo que não. Posso explicar? Pode. Então, já aconteceu, né? As pessoas... O que eu vejo assim na prática? Imagina, eu gosto de pegar como exemplo um pedreiro. Porque o pedreiro, eu não sei aqui, mas lá na minha cidade, ele cobra muito bem para fazer uma obra, né? Só que ele não pensa que ele vai ficar velho, né? Que vai envelhecer, que vai chegar num momento que ele não vai conseguir mais trabalhar. E aí, pensando nisso, ele também não pensa que ele precisa contribuir para o INSS. Então, ele só recebe aquele pagamento ali, vai curtir a vida, vai, né, constituir patrimônio. E aí, às vezes, constrói, porque é o trabalho deles, eles constroem casas lindas e maravilhosas, né? 3 quartos, 4 quartos, casa muito bem estruturada, porque é o trabalho deles. Só que esquecem que, né, que vai chegar numa situação dessa, vai chegar lá na frente, ele precisaria de um amparo e ele não pensa em guardar, ele não guarda dinheiro. Então, quando chega lá na melhor idade, né, ele não tem mais renda e não consegue mais trabalhar. Mas ele mora numa casa maravilhosa. Porque ele construiu com as próprias mãos. Exatamente. Né? E por que isso deveria interferir no recebimento do BPC? Não faz sentido. Porque ele tem uma história de vida, ele tem uma trajetória da vida dele que ele conseguiu, em algum momento, adquirir aquele patrimônio. Mas hoje ele já não consegue mais manter aquele patrimônio. Então, aquela casa, muitas vezes, ela já não está mais nem com boa estrutura, né? O piso já não está muito
muito bem acabado, as paredes já não tem mais pintura, porque ele não tem condição de nem de comprar uma tinta para passar na parede. Então, isso tem que ser demonstrado, porque embora ele tenha uma casa própria, ele precisa do benefício porque ele não tem mais como sobreviver. O beneficiário perde o direito se ganhar um processo judicial de indenização? Então, na prática, não, né? Não perderia. Porque é sazonal, né? Ele recebeu Exato. um momento, aquilo dali não vai ser uma renda, salvo se fosse um processo que gerasse uma indenização mensal, alguma coisa assim, né? Exatamente isso. Se fosse algo que ele fosse receber permanentemente ou por um bom período, né, de tempo, que superasse o critério de renda do benefício, né, do BPC, sim, isso iria interferir. Mas uma coisa... É cruzamento de informações também para isso, né? É muito rápido. Imagina que você está com... sei lá, aconteceu algum problema, você se acidentou, ou então você entrou com um processo contra alguma empresa na área do consumidor, e aí você recebeu um valor lá, aquele valor vai ser, aquilo ali acabou. Então não dá nem tempo do governo fazer esse cruzamento de dados. Então acho que isso não tem tanto problema. A única problemática que eu vejo, assim, é que as pessoas às vezes não se atentam, é que às vezes elas ficam trabalhando muito com conta corrente. Né? Faz muita movimentação bancária, mesmo recebendo o BPC, aí tem aqueles trabalhinhos extras, sabe? Que não são regulamentados, vamos falar assim, mas que acaba gerando uma certa renda na conta corrente daquelas pessoas. Então, dependendo do valor que você movimenta na sua conta corrente, não estou dizendo que vai ser hoje ou que vai ser amanhã, mas em algum momento pode ser que haja esse cruzamento de dados e o governo verifique que você está oferindo alguma renda. Então, você tem que tomar cuidado. Se você tem o BPC e você faz muita movimentação bancária na sua conta, faz Pix, usa cartão de crédito, isso não tem como, na prática, disso acontecer. Né? Tipo, você é incompatível com o benefício, vamos falar. Ele é incompatível. Você ter uma conta corrente, cartão de crédito e ter BPC. É super incompatível isso. É verdade que o BPC deixa dívida para os herdeiros? Não, o BPC não deixa dívida para herdeiros porque ele morre com o beneficiário. Né? Assim como ele não deixa pensão, ele também não deixa dívidas. Tem algum outro mito que você lembre? Outro mito que eu lembre de BPC? Por hora, não. E algo que é muito comum, mas as pessoas esquecem. Olha, eu estou tendo uma dificuldade muito grande com relação ao cadastro lá no CRAS. E, na verdade, assim, é um mito. Para mim, é um mito. Por quê? Atualmente, eu tenho trabalhado muito na internet, na divulgação do benefício em si, e tratando o tráfego pago para a clientela de BPC. E, às vezes, o que está acontecendo? Eu tenho clientes que estão com contratos fechados comigo, e quando se dirigem ao CRAS para atualizar o cadastro ou para fazer cadastro, a primeira coisa que o atendente fala é que ele não precisa de advogado. E isso tem trazido muito prejuízo, não só para mim, mas como para o próprio beneficiário. Porque lá no CRAS, aquela pessoa que fala para você que você não precisa de advogado, que você pode fazer sozinho, ou então que ele vai fazer por você, ela não sabe os pormenores do pedido. Ela não sabe te orientar de como você se portar numa perícia, ela não sabe exatamente qual a documentação que você deve apresentar. Então, tudo bem você ligar para lá, para o 135 e agendar uma perícia e marcar o seu BPC, fazer o seu requerimento pelo telefone. Mas se você marca um procedimento, o requerimento do BPC hoje, e você só consegue marcar a sua perícia para daqui a 6 meses, e você não consegue o benefício lá após 6 meses, mas você também não juntou tudo que precisava ser juntado e você me procura daqui a 6 meses para eu fazer a sua defesa ou entrar com um processo judicial sobre o indeferimento, sobre essa negativa, eu viro para você e falo assim, olha só, eu não posso aproveitar o seu processo porque ele não tem documento suficiente para eu levar para o judiciário e convencer o juiz que você tem direito ao BPC. E aí você perdeu 6 meses da sua vida porque você não quis contratar um advogado, um especialista ou alguém que pudesse te assessorar nesse pedido. Exatamente, para a instrução correta do pedido administrativo. Exatamente. Porque o processo judicial, ele começa lá no processo administrativo. Então, para você chegar no judiciário pedindo um benefício, o teu requerimento administrativo ele tem que ter sido muito bem fundamentado com documentos, com provas, com tudo que a gente falou aqui hoje nesse podcast.
Com certeza trouxemos muitos esclarecimentos, mas tem algo que você acha que seja muito importante e eu esqueci de te perguntar? Então, eu quero falar ainda duas coisas. A primeira é a questão do mito de que se eu tenho uma pessoa aposentada na minha casa, eu não posso receber o BPC. E como é que eu estou querendo trazer isso aqui na prática? Como que funciona isso na prática? Geralmente é um casal, né? Um casal de idosos, onde um deles já está aposentado e recebe um salário mínimo como aposentadoria. Então, quem recebe até um salário mínimo, seja idoso ou até mesmo uma pessoa com alguma deficiência ou por invalidez, ou algum inválido, né, aposentou por invalidez, e tenha mais de 65 anos ou mais, essa renda dessa pessoa que está aposentada, ela não pode ser incluída no cadastro e não pode ser considerada no critério de renda daquela família. Então, imagine a seguinte situação, né? Como eu falei, um casal de idosos, o marido recebe a aposentadoria de até um salário mínimo e a senhora também, a idosa, precisa do BPC, porque só a renda do marido não está sendo suficiente para aquele casal, porque os dois já têm alguma comorbidade e precisam de medicamentos, enfim, não está sendo suficiente. É possível que essa senhora também busque o BPC para ela. Tá? E aí há uma dificuldade, porque quando você vai lá no CRAS fazer o cadastro dessa senhora que não tem renda, a renda do marido automaticamente ela é incluída no cadastro dela. Só que eu até andei batendo de frente com um assistente do CRAS, porque eu falei, não, mas a lei fala que não pode ser incluída, tem que ser desconsiderado. E a pessoa me respondeu da seguinte forma, doutora, é automático, quando eu digito o CPF do marido aqui, já cai automaticamente que ele é aposentado e o valor da aposentadoria dele já vem aqui para a renda da família. Então é um caso que seria reversível em juízo? Não, na verdade, administrativamente. Porque quando eu faço o requerimento para essa pessoa, eu já abro um tópico informando que ele é idoso, que essa renda, junto à legislação, né, que prevê isso, que ela precisa ser desconsiderada, porque embora conste no cadastro único da família, a renda precisa ser desconsiderada, ela tem que ser desconsiderada. E a esposa não tem renda, então ela vai se enquadrar nos critérios de renda para o benefício de prestação continuada. Mais um exemplo do que você falou há pouco, a importância de você estar com um advogado, porque com certeza o critério utilizado pelo atendente vai dizer, não, a senhora não tem direito porque tem um aposentado, seu marido já é aposentado, está constando renda, só tem vocês dois, então dá mais que o percentual de 1/4 do salário mínimo. A pessoa já sai de lá automaticamente com o não. Não precisa nem fazer o requerimento, já sabe que não vai conseguir. E, de fato, se não tiver uma boa orientação no requerimento, não vai realmente conseguir, porque a INSS é tendência a quê? Dizer não. Porque é aquilo, né? O não nós já temos, todos nós temos. A gente tem que correr atrás do sim. Então, é isso que o advogado vai fazer, correr atrás do sim para você. Essa daí nem eu sabia, hein? Em relação ao estrangeiro? Em relação ao estrangeiro, eu tenho recebido muito contato de estrangeiros atualmente, principalmente de venezuelanos, né? Que a gente acompanhou um período aí que eles vieram para o Brasil, refugiados e tal. Estavam tendo uma certa assistência do governo, acho que lá em Roraima, né? Mas ainda assim, eu tenho recebido muitas pessoas estrangeiras que estão em situações assim, de extrema necessidade, de extrema pobreza. E aí há dificuldade porque quando eu passei a estudar um pouquinho mais sobre o estrangeiro, sobre o direito do BPC para o estrangeiro, eu me deparei com o seguinte mito. Precisa ter 10 anos de residência no país para poder ter direito ao BPC. E isso não existe na prática. O que de fato existe porque o estrangeiro residente no Brasil, ele é equiparado a brasileiro. Então ele tem os mesmos direitos de um brasileiro. O que vai acontecer? Para você requerer o BPC para o estrangeiro, ele precisa ser idoso, 65 anos ou mais, igual ao brasileiro, precisa ser baixa renda e ter alguma deficiência, ou ter alguma deficiência, né? Para os dois BPCs, né? Ou o idoso ou o deficiente. Só que para o estrangeiro, o diferencial no critério de avaliação é o quê? É a comprovação da permanência dele aqui no país. Mesmo que ele tenha chegado recentemente e ele comprove por documentos que ele vai permanecer aqui no Brasil, é possível a gente requerer o BPC para o estrangeiro, sim. Tá? Então, a gente não fica vulnerável, tipo, os países, fronteiras, eles virem aqui no Brasil fazer uma média para poder começar a dar benefício e aí vai só inchar a nossa previdência?
Isso é perigoso, né? Se a gente olhar por esse ponto de vista, sim. Mas aí, para você conseguir, porque também não vai ser simples, né? A gente não tá falando que vai chegar porque é estrangeiro, porque senão ia ser muito fácil, né? A gente não tá falando disso, mas a gente tá analisando o critério daquelas pessoas que realmente residem aqui. Já tem documento, a gente vai provar que já tem um bom tempo de permanência aqui. Através de documento, ele vai solicitar a documentação dele, a regularização dele aqui no país, lá na Polícia Federal, vai ter um documento de estrangeiro expedido aqui pelo Brasil, o CPF dele expedido aqui no Brasil. Então, isso já vai servir como base, como prova para o requerimento, né? Aí tem um contrato de aluguel que vai demorar 2, 3 anos para frente, ou então já tem um contrato antigo, contas, enfim, vários documentos que possam comprovar que ele já está há bastante tempo ou que ele vai permanecer aqui a longo prazo, né, ou para o resto da vida dele, que a intenção dele é permanecer aqui. Então, esse critério eu acho assim, bem interessante, porque as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, às vezes alguns colegas não entendem dessa forma. Claro, eu entendo que administrativamente é um pouco mais difícil, porque vai se analisar a questão dos cofres públicos, né? Aquilo que você comentou. Imagina, o estrangeiro vem para cá e vai vir outro, vem um, vem outro. Daqui a pouco a Previdência também quebra, porque tem muito estrangeiro querendo o BPC. Então, o INSS ele vai ser um pouco mais severo. Mas aí, se a gente conseguir comprovar essa condição dele, é possível, sim, a gente conseguir o BPC para o estrangeiro também. Muito obrigada, doutora. Tenho certeza que foi uma aula sobre o BPC LOAS para todos que tiveram a oportunidade de assistir. Eu que agradeço, Isabel, a oportunidade de estar aqui. Tá? Muito honrada por estar falando, como eu disse, um assunto que eu amo de paixão, porque não existe coisa melhor de você ver no olho do seu cliente a felicidade e de você conseguir levar a dignidade para o seu cliente, né? A gratidão que ele tem por você quando você consegue aquele benefício que às vezes ele não tem dinheiro para colocar uma comida na mesa, não tem preço, não tem nada que pague. É o benefício da nossa profissão, sem dúvida. Exato. Agora que você já sabe o que é BPC e o que é o PPC LOAS, que muitos se falam, que não é uma aposentadoria, que é um benefício social, que vai muito além de uma simples renda, mas sim que traz dignidade a muitas pessoas. Mas se ainda assim ficou alguma dúvida, você pode colocar aqui que vamos responder a todos. Também nos sigam nas redes sociais da doutora Isabel, doutora Paula e o Juridicamente Falando. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum episódio.